capítulo 43. Eu vou do 10 até o 13. Amém? E diz assim, ó: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Podemos sentar. Aleluia. Essa palavra, ela tem como epígrafo o resgatador de Israel. Quando nós falamos num Deus de resgate, nós estamos falando de um Deus que não importa onde nós estejamos, Ele é fiel para nos alcançar e retirar-nos de lá. Eu já quero profetizar para a tua vida. Não importa onde está teu esposo, teu filho, a tua esposa, o resgatador de Israel está aqui nessa noite. E Ele vem com resgate para a tua casa. Ele vem com resgate para a tua família. Eu sou do interior de São Paulo, de uma família de estado bastante vulnerável. Sou uma criança, fui uma criança, que nasci numa casa onde não havia nenhuma regra, nenhum respeito. Uma casa totalmente destruída. Porque lar é diferente de casa. Casa todos nós conseguimos ter. Difícil é ter um lar. Lar onde você senta à mesa e conversa com teu filho, conversa com teu esposo, onde você compartilha as suas vitórias e também as tuas dificuldades. Na minha casa não havia diálogo. Meu pai e minha mãe eram alcoólatras e o meu pai um homem bastante agressivo. Eu cresci vendo o meu pai brigando com a minha mãe, com ofensas, com violências tanto físicas e sentimentais. Cresci vendo minha mãe revidando a essas ofensas. Eu cresci uma criança brava, rebelde, uma criança de temperamento muito forte. Meu pai, embora sendo alcoólatra, nós frequentávamos uma religião afrodescendente, uma religião que não conhece o Deus que eu e você conhecemos, um Deus que resgata, um Deus que restaura, um Deus que pega o que está quebrado e faz nascer de novo. Nós conversando naquela igreja, meu pai passava de frente a uma igreja evangélica. Todas as vezes que nós íamos para o terreiro, o meu pai passava diante de uma igreja evangélica e ele dizia assim: olha, Benedita, qualquer dia desses eu quero entrar dentro de uma igreja evangélica, porque eu preciso entender porque esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Talvez você esteja passando uma prova terrível, mas tem muita gente do lado de fora que ainda quer entender onde você encontrou força para dar glória, onde você encontrou forças para dar aleluia. Não, o diabo está furioso, porque ele não sabe que no meio de toda essa tragédia que aconteceu na tua vida, tu continua vivo dando glória. O meu pai, com 37 anos de idade, ele entra pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica. Senhora, fica de pé. A senhora que está bem de frente comigo, com a blusa entre elas. Bem aqui, ó, uma negra linda, bem de frente comigo. Relibiasse. Relebai a choui, relia chomi refai e chou desira. Meu pai tinha 37 anos de idade e pela primeira vez ele entra dentro de uma igreja evangélica. Quando ele entra dentro da igreja, a primeira palavra que é liberada para a vida do meu pai é essa: eis que eu, o Senhor, teu Deus, estou te preparando um lugar. Enquanto eu estou falando essa palavra, o doce Espírito Santo que toma conta da minha vida, ele diz: eis que eu, o Senhor, teu Deus, relebai. Estou trabalhando no coração endurecido de alguém lá dentro da tua casa. Relebando ou desceia, relide súbia. Disseram não tem mais jeito, é para a morte. Deus está dizendo: eu quebro o coração endurecido lá dentro da sua casa. Se é para Jesus, aplaude. Se é para Jesus, glorifica ao nome dele. Ele me deixou e desce.
Meu pai com 37 homens, um homem alcoólatra, um homem praticador de violência doméstica. Ele recebe essa palavra: eis que eu, o Senhor, teu Deus. Interessante que quando nós olhamos para alguém, pastor, alguém pecador, nós dizemos: como o Senhor teu Deus? É porque Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Não, Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Meu pai ouve aquela palavra, aquele homem de coração rude, e ele entrega a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem de 37 anos, quando ele entra dentro de casa, que ele entra com a Bíblia na mão, a minha mãe vê aquela cena e ela diz: o que aconteceu, Chico? E meu pai explica: eu entrei dentro de uma igreja evangélica e eu entreguei a minha vida a Jesus. Oh, você pode ficar de pé, Tânia. Relebando aqui, Relebaia Choldi, que ni ressoe, relibiaia sorre. O meu pai, naquela hora, ele está sendo afrontado pela minha mãe. A minha mãe está dizendo assim: crente dentro de casa você não fica. Aquele homem que era acostumado a bater na esposa, a lágrima desce dos olhos, e ele diz assim: de Jesus eu dou largo. Deus está dizendo: acalma a tua alma, dequia, alamande choube assim dequia, porque há um projeto de salvação dentro da tua casa. Ele eu já ouvi o teu clamor, eu já vi a tua lágrima, e eu, teu Deus, entro com uma transformação dentro da tua casa. Não. Aí Deus diz assim: decaia, relebande soube a sirra. Enquanto tu está preocupado com a tua filha, relebande show de sirra, eu já estive lá. Alabai e show de rícia. Tu diz assim: Deus, eu fui até onde dá, e Deus está dizendo: eu estou indo além. Eu fiz uma promessa e eu sou fiel para cumprir. Qual é essa promessa? Diz o Senhor dos exércitos: ei, relebande chuva, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de profecia está sobre essa casa. Aquele homem rude, ele está com as lágrimas descendo dos olhos. Ele chora, a minha mãe bate, agride, e ele diz assim: venha o que vier, de Jesus eu não largo. Eu tenho um entendimento que quando nós temos um encontro real com Jesus, nada nos faz afastar do caminho dele. Não, diga: quando nós temos um encontro real, nada nos afasta dele. A minha mãe diz: já que você prefere Jesus, eu quero você fora dessa casa. Meu pai começa a arrumar as coisas, eu, filha única, começo a chorar. E a minha mãe diz: você dorme aqui hoje, mas amanhã você tem que sair fora. Quando é pela madrugada, às 3 horas da manhã, a minha mãe, ela perde o sono, levanta, vai acender uma vela para o orixá. Ela acende a vela para esse orixá. Quando ela está voltando para o quarto, ela vê que uma sombra passa atrás dela. Ela vai correndo e diz assim: Chico, tem gente dentro de casa. O meu pai tinha 37 anos e estava morto. Realmente Deus tinha preparado um lugar. Eu não sei qual é a promessa que existe sobre a sua casa. Ei, mas essa noite levanta a tua mão, porque Deus está dizendo: se é uma promessa de salvação, não, ele não vai chegar atrasado, ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar no momento certo, ele vai chegar no dia certo. Ei, querida, não, eu vim aqui para trazer esperança para você. Deus não vai chegar atrasado, ele vai chegar no momento certo. O meu pai, ele está morto, 37 anos de idade, e fica uma mulher e uma criança sem regras, uma criança rebelde, rude, uma criança que mora em 3 cômodos, e esses 3 cômodos é obrigatório abrir uma vala na cozinha para desentupir a fossa que existia na casa. E eu lembro que eu e a minha mãe precisamos catar legumes na feira, sobras de feira, para colocar o mantimento na mesa. Precisamos revirar lixo, comer comida azeda, para poder se alimentar. Nesse esgoto dentro da minha casa, eu lembro que uma certa feita eu estou chorando,
porque eu estou vendo fezes e essas fezes têm couve. E eu começo a chorar dizendo: mãe, nós não comemos couve hoje. Talvez você está aqui com o teu coração entristecido, porque está faltando alguma coisa na sua casa. Eu quero dizer e entregar para você nessa manhã: não olhe para o que te falta, mas olhe para aquilo que você tem. Não olhe para as tuas necessidades, mas olhe pelas bênçãos derramadas, infinitas, que Deus tem colocado sobre a tua vida. Aquela criança que chora de fome, aquela criança rueira, uma criança sem educação, uma criança que agredia a mãe, uma criança que batia, cuspia no rosto da mãe. Você vai dizer assim: pastora, por que você era esse nível de criança? Porque eu era o reflexo daquilo que eu via dentro da minha casa. Não, o teu filho não é cópia da sua sogra, o teu filho não é cópia da sua mãe, o seu filho é a sua cópia. Não, o seu filho é do seu jeitinho. Não, tudo que ele vê em casa ele replica. Não, às vezes a gente vê aquela criança correndo, se jogando no chão e fala: ai, puxou a sogra. Que nada, querida, puxou você. Dá um jeitinho nele, traz ele para perto e fala: não, meu filho não vai fazer eu passar vergonha, meu filho não vai dar vexame. Eu sou uma mãe que educa, eu sou uma mulher que coloca rédea aonde? Dentro da minha casa. Criança ruim. Essa criança ruim, essa criança desestruturada, com 8 anos de idade, passa pela pedofilia. O dono do armazém, ele me estrupa. Eu não conto estrupo para minha mãe, e eu não conto as cenas que eu vivi com aquele homem, porque aquele homem me dava comida limpa. Eu nunca sentei na mesa e disse para minha mãe: eu fui estrupada. Eu nunca sentei num sofá e disse para minha mãe: aquele homem do mercado que frequenta a nossa casa, ele está abusando de mim. Porque na minha casa não existia diálogo. Não, eu não sei como é que está a sua casa, mas o melhor antídoto depois de Cristo é o diálogo. Não, para com esse negócio de um almoça na sala, outro almoça no quintal, outro almoça na área. Não, almoça junto, senta junto, fica junto. Pergunta para o teu filho como foi seu dia hoje. Pergunta para o teu esposo: e aí no seu trabalho, e aí mulher, como é que estão as coisas? Então aprenda a ter diálogo na mesa, aprenda a compartilhar as necessidades da mesa dentro da sua casa. A minha mãe, ela nunca soube. Nós íamos para o terreiro, e aquele homem miliciano, e ali no terreiro, quando minha mãe percebeu que eu estava diferente, que eu estava uma menina rebelde, ela faz um fechamento no meu corpo. Ela entrega o meu corpo para um Exu naquele terreiro. Eu vi a minha mãe ficar 7 dias na cidade de Santos, e quando nós viemos buscar, eu e meus avós viemos buscar, a minha mãe estava de cabeça rapada, o corpo cortado na navalha, com roupas amarradas no corpo, e galinha passava viva. A minha mãe pegava a galinha e comia, rasgava e bebia no sangue. Eu vi minha mãe com o nome de cavalo, os cambonos escarrando no chão, e a minha mãe lambendo aquele escarro. Uma coisa que eu acho interessante é que lá no terreiro, o nome de quem serve Satanás é cavalo, mas de quem serve a Jesus é filho. Querido, não, se eu fosse você, eu já tinha adorado a Deus essa noite, porque quem serve o diabo é cavalo, mas quem serve a Deus é filho. Não, eu demorei para entender isso, mas aí Deus disse assim: é porque o meu fardo é leve, então você é meu filho. Elebaia choui, elebaia terra, naia sou de que. Eu vejo Deus tirando o fardo pesado de pessoas nessa noite. Alabanda que refácia. Eu vejo Deus mudando decreto, mudando história. Eleia, daia se refácia. Você não é cavalo, você é filho. Dá uma cutucada nela. Elebaia choua. Eu vejo o juiz, eu vejo Deus quebrando um cadeado, vejo Deus visitando uma sentença, o qual tu diz assim: Senhor, eu perdi essa batalha, e Deus está dizendo: eu estou entrando como advogado nesta causa. Alabaia terra, naia sou descia. Foram tantas humilhações, e tu diz assim: eu já não tenho mais força, eu não tenho estrutura, e Deus diz assim: eu não venho como advogado, mas eu venho com uma espada
espada de justiça em teu favor. Alabaia terra, naia subianda. Você, enquanto eu falo contigo, o meu Deus diz assim: fui eu quem a curei. Não é para que ela estivesse viva, mas o Deus de milagre te alcançou. Embora o inimigo tenha brincado com a tua mente, o Deus Todo-Poderoso vem e diz: eu vim para te resgatar e te restaurar na noite de hoje, diz o Senhor. Cavalo. Minha mãe servindo a deuses estranhos, eu servindo a deuses estranhos. Nos dias de cultos aos domingos, eu desocupada, eu colocava uma roupa curta, ia na porta da igreja Assembleia de Deus Madureira, seminua, alcoólatra, ficava ali dançando e tentando seduzir homens e mulheres que estavam ali na porta. Você vai dizer: por quê, pastora? Porque o diabo não tem o que fazer. A função dele é zombar mesmo. Você está chorando por causa do zombador? Para agora. Porque o zombador só tem dois negócios: ou ele converte, ou ele morre. Não. Se tem alguém zombando de você, descansa o teu coração, porque ou ele converte, ou ele morre. Você fica de pé, minha linda. Eu sei que você trabalha na prefeitura, mas não tem nada a ver com prefeitura aqui. Eliviando. Ele baiati refai que show deli refaz. Quando eu passava na porta da igreja, que eu começava seminua a tentar seduzir os homens, hoje eu tenho uma consciência. Na minha casa existia uma casa, não existia uma família. Deus está dizendo: eu vou restaurar a tua família. Eu vejo você passando uma grande aflição sentimental. Parece que nada deu certo nessa área. O meu Deus que está aqui, Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: sou eu Deus que restauro a tua família. Sou eu Deus que trago diálogo, que trago relacionamento. Não, a tua vida sentimental vai ter uma virada, porque Deus já entrou nesse negócio. Não chega de dizer: só comigo não dá, só comigo não vai. O Deus Todo-Poderoso diz: ainda esse ano tem surpresa sentimental chegando para a tua história. Aplauda Jesus aí, exalta Ele aí. É só o Deus que é único para mudar a minha história. Deus, Ele está olhando para aquela casa. Vou descansar ainda. Deus está olhando para aquela casa e para aquela família. Eu seminua, dançando na porta daquela igreja, as pessoas que se julgavam a quarta pessoa da Trindade. Porque tem gente que pensa que é mais crente do que Deus. Tem pessoas que têm coragem de mandar as pessoas para o inferno, mas não ensina o caminho do céu. Eu via pessoas chamadas cristãos, que quando me via seminua na porta, desviava o caminho, virava o rosto, tinha vergonha daquela mulher negra, pobre e escandalosa. Mas uma criança de 6 anos de idade, todas as vezes que ela me via seminua na porta, ela olhava para mim e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ei, querido, não, para pregar a palavra aqui, talvez você precise de teologia, mas para ganhar alguém no teu bairro, você precisa ter amor às almas. Não, para ganhar alguém na tua casa, você não precisa de homilética, você não precisa de nada disso. Você precisa ter um coração missionário dizendo: não me precisa tirar da Tijuca, não. Eu vou evangelizar meu bairro, eu vou evangelizar minha casa, eu vou evangelizar a minha família. Aquelas pessoas, elas corriam, tinham vergonha do que eu representava pela cidade. Mas aquela menina dizia: Jesus, Ele te ama. Dá uma olhada para a tua amiga e diz: Jesus, Ele te ama. Não, talvez você está em depressão porque o relacionamento acabou. Você está em depressão porque um casamento não deu certo. Você está em depressão porque marido foi embora. Aí eu tenho uma notícia quentinha do céu para ti: Jesus, Ele te ama. Um dia aquela menina chega com 6 anos de idade. Olha a importância do diálogo e de levar os seus filhos a participar de culto. Não
No culto não é para levar celular e colocar galinha pintadinha para ele assistir, para ficar quieto. Não, no culto não é para levar carrinho, para ficar brincando, comer bolacha, copo. Não, o culto é para o teu filho ouvir a palavra. Pastora, mas ele é criança demais. Não, a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ele não vai desviar desse caminho. Não, não é a responsabilidade do pastor, não é a responsabilidade da professora da escola dominical, é a sua responsabilidade. É que nós queremos trazer entretenimento, pastor. Nós queremos trazer para as crianças agora: para o meu filho não ficar bagunçando, eu vou pôr galinha pintadinha. Ei, por que você não tira um domingo e não vai no parque com ele? Por que você não tira um tempo e vai chupar um sorvete, para quando chegar na igreja dizer: filho, agora nós viemos aqui para adorar, viemos aqui para exaltar ao nome do Senhor. Com 6 anos de idade, aquela menina, olha, vai na minha casa. Eu sou a bêbada da rua. Eu sou uma prostituta. Eu era uma prostituta. E eu, aquela mulher abandonada, sem escrúpulo nenhum, aquela mulher sem caráter. Aquela menina chega na porta da minha casa com apenas 6 anos. E ela diz assim: Sandrão, vai ter um culto das crianças na minha igreja. Eu conhecia Jesus de 2 formas. A primeira era na porta, dando escândalo e vendo alguns virarem o rosto para mim. E a segunda, eu e minha mãe, nós fazíamos um copão de caipirinha com limão, ligava no R.R. Soares e ficava ouvindo a palavra. Às vezes o R. Soares dizia assim: você que está com a pinga, aí Deus tem uma palavra para você. Nós virava a pinga, chorava e dizia: é para nós, é comigo. Meu Deus. E a gente bebia a pinga e chorava. Aquela menina chega e fala: vai ter um culto na minha igreja. Eu tenho uma palavra para você. Eu queria convidar você para ir nesse culto. Eu olho para aquela menina, o meu coração treme de medo, porque eu nunca tinha recebido um convite para entrar dentro da igreja. Eu gostava demais daquela criança. E eu disse: e agora o que eu faço? Eu sorri e falei para ela: vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri para mim, sorri com um olhar inocente, e ela diz assim: espera aí, eu vou perguntar para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Não, você está aqui, seu pastor sabe que você está aqui? Não, você é daquela que vai e volta e ninguém sabe onde você está. Não, você é daqui que veio debaixo de uma cobertura, que veio debaixo de uma bênção. Você é aquela do movimento. Não, estou sabendo que tem profeta, estou sabendo que tem manto. Eu não preciso sair debaixo de cobertura, eu saio de qualquer jeito. Não, ei querida, se você quer ter vitória, aprenda a ter cobertura espiritual. Fica de pé, minha linda. Relebaiachoi, Relie choubia, relide caia choude li reface. Eu fui surpreendida por aquela menina, porque ela tinha 6 anos de idade e ela estava falando de uma autoridade espiritual. Enquanto eu olho para você, eu vejo a bondade de Deus sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: decaia, relibiasse. Eis que o teu Deus, estou indo adiante de ti. Tu chegaste aqui com o coração aflito e tu tem uma tomada de decisão a fazer, e Deus está dizendo assim: dequia, chobecia. Se tu fores para a direita, eu irei contigo. Se tu fores para a esquerda, eu também irei contigo. Eu vejo uma mala, e Deus diz: eu estou contigo nesse negócio. Tu não está sozinho, tem o meu aval, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina vai embora para casa e eu fico tranquila, porque eu sabia quem eu era e o pastor dela também. Eu falei: estou livre, jamais ela vai vir comigo no terreiro. Passado de 7 a 10 dias, essa menina chega linda na porta da minha casa. Ela chega bem vestida, porque filho de crente anda bem vestido. Não, se você trouxe sua criança cheia de ranho, com a fralda cheia, vai dar um jeito nela.
Não, porque filho de crente anda bem vestido. Não tem esse negócio da mãe chegar escovada, chegar toda arrumadinha, o filho vir feio. Não, filho de crente, a filho daquele que serve a Deus, ele anda bem arrumado. Não, a nossa casa, eu digo assim, prega o evangelho, mas se for preciso, use palavra. A forma que você anda, a forma que você veste, a forma que você trata os seus filhos, essa forma já é uma maneira de pregar o evangelho. Essa menina chega na porta da minha casa de Bíblia na mão. E ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Eu dou um sorriso. Eu falo, ela é louca. O pai, a mãe, o pastor, esses crentes são tudo louco. Porque aonde eu vou, Deus não entra. Eu pego aquela menina, eu pego aquelas roupas do patuá e vou caminhando com essa menina para o terreiro espírita. Aquela menina vai silenciosa. E eu vou pensando assim, esses crentes vão ter que fazer um culto de libertação. Porque ela vai vir com tanto demônio que eles vão se arrepender de ter liberado ela para ir comigo. Relebasse. Relebai ketúbia de si refai etchorra. Enquanto eu estou falando essa palavra, me veio o som de um tambor. Ralamando, relidefai a serra. Batendo um tambor para tu ir embora. Releia de que refácia. E disseram, aqui eles não ficam. Nesse bairro eles não ocupam. E Deus está dizendo, fui eu quem te trouxe a essa cidade. Alamando de si reface. Eu vejo Deus desenrolando papéis em teu favor. Alamando de sirra. Dinheiro que foi perdido, esquecido. Deus está dizendo, eu começo a revirar os papéis e começo a trazer para a tua mão. Alabaias-te, o devorador não vai ter ação sobre a tua vida. Não pode o macumbeiro dizer que tu vai embora. Pode dizer que a igreja da Tijuca vai fechar. Deus está dizendo, eu estou te enchendo da minha glória e trago finanças esquecidas para a tua casa. Vem vindo dinheiro esquecido, pastor. Aquela menina chega comigo no terreiro. Ela dobra os joelhos. Ela dobra os joelhos. Existe uma cortina. Nós vamos colocar roupa para começar o trabalho. Quando começa a bater a tabaca e abre a cortina, eu percebo que aquela menina de 6 aninhos de idade, ela senta e coloca a Bíblia no colo. A mãe de santo, ela olha para nós, a mãe maior, e ela diz, vamos riscar o ponto. Começamos a riscar o ponto uma vez, nada aconteceu. Começou a riscar o ponto a segunda vez, nada aconteceu. Riscou o ponto a terceira vez, nada aconteceu. Aquela menina sentadinha olhando para nós, a mãe de santo olhou e disse, quem é essa menina? Eu digo, é fulano de tal. E quem trouxe? Fui eu. Ela falou, então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Não, eu já estou profetizando para a tua vida enquanto você está com a mão erguida. Quem anda com a cobertura não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Não, quem está com você é maior. É maior, é maior. O Deus que está sobre a tua vida. Não chega macumba, não chega mandinga, não chega palavra de maldição, porque o nosso Deus é maior. Deus é maior. Não, para com esse negócio que você está debaixo de maldição, que você está debaixo de olho gordo vai ter que emagrecer, porque o nosso Deus é maior. Não, o nosso Deus é o único que pega a maldição e faz transformar em bênção. Eu entendo, minha pastora Terezinha, que naquela noite Deus mostrou e me ensinou a importância de estar debaixo da obediência dos seus líderes. Não, tem muito crente que está passando prova porque quer andar de qualquer jeito. Não, tem muita gente que está passando prova porque quer andar sem cobertura. Não quer pedir o aval. Eu vou pedir aval para homem? Não, eu não peço aval para homem, mas eu peço, ora por mim. Cobre-me, Senhor Jesus, com teu sangue. Eu não saio sem a bênção espiritual do meu pastor. Através da bênção e da obediência daquela menina, Deus parou o inferno para honrar a fé daquela menina. Você acredita que Deus está parando o inferno hoje?
Você acredita que Deus está parando o inferno hoje? Não. Talvez você chorou até agora. Deus está dizendo: eu estou parando o inferno hoje, para honrar a tua fé. Aquela menina é uma cristã boa, porque crente, até o adversário da nossa alma é. Quando eu saio do terreiro com aquela menina, ela não fica perguntando o que aconteceu, o que deu errado ou o que deu certo. Ela sorri e ela diz para mim assim: Sandrão, agora você vai comigo na minha igreja? Pensa na perna da Sandrão. Pensa na... Ela tinha para quem pedir proteção e eu. Falei: e agora? A minha perna tremia. E eu falei: se essa menininha com 6 anos de idade parou o terreiro, os crentes vão acabar comigo. E eu tinha muito medo de chegar lá e rolar. Falei: eu vou ficar rolando bem uns 5 meses, porque tem demônio lá. Eu não vou lá. Mas por amor àquela menina, eu fui no terreiro. Fica de pé um pouquinho. Acho que é blusa peste. Eu sou ruim de cor, mas vai dar certo. Relibiando sirra. Elebai etchobi de sirrefaz. É por amor a você que Deus está me usando nessa noite. Alabando de caia de sirra. Eli de soubessa. E quando eu estou aqui, eu estou vendo Deus visitar um presídio. Elebai chodi que ni refaz. E o Eterno diz assim: eu estou quebrando as cadeias do inferno que foi sobre a tua vida. Elecande sobre a nirra. Satanás diz que ia destruir a tua história, mas Deus está dizendo: sou eu um Deus que estou reescrevendo a tua história. Alamando caia tire subnécia. Assim diz o Senhor: repreende e dá uma ordem à tua alma, para que a ansiedade não tome lugar, mas que você enche o teu coração de fé. Alamande que refácia. Porque tu diz assim: Senhor, na minha vida está tudo parado. E Deus diz assim: sou eu o Deus de movimento. Mesmo estando em silêncio, eu estou trabalhando por você. Enquanto eu chego na igreja, eu ouço a palavra. Eu creio que eu sou uma pessoa que anima a fé de quem tem familiares fora da presença de Jesus. Porque às vezes você convida alguém e você fica sedento que aquela pessoa entregue a vida para Jesus naquele momento. Mas, embora a palavra tivesse falado muito comigo, eu sabia que eu tinha um compromisso naquele terreiro. Aquela menina, enquanto fazia-se o apelo, ela dizia: aceita Jesus, Sandrão. E eu começava a pensar: não posso, porque minha mãe é mãe de santo, porque é isso, porque é aquilo. E eu falava: vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de prostituir, vou ter que parar de fazer isso, parar daquilo. E não queria renunciar a nada daquilo. Deus, o plano dele é salvar a todos, mas é nós que decidimos se nós queremos Deus na nossa vida. Não. Deus não nos fez para perdição, Deus nos fez para salvação. Eu estou ali no terreiro, e naquele terreiro eu tenho a oportunidade de engravidar do meu filho Jonatas. Lindo, as meninas conheceram. No terreiro eu fui disciplinada, porque o meu corpo pertencia a um Exu. A partir do momento que a minha mãe tinha dado o corpo ao Exu, eu não poderia mais ter relações sexuais com homem nenhum. À noite eu via os demônios ter relações sexuais comigo. Eu acordava com marcas de mordida e de chupada sobre o meu corpo. De repente eu me envolvo com um homem e estou grávida. Aquele Exu me rejeita. Interessante que agora, no evangelho de hoje, vá disciplinar alguém. É que vocês não foram pastoreadas pelo pastor Dirceu. Faltar de uma escola dominical já era um desespero. Não, aquele lá, o Exu olha e fala: não, ela não seguiu as regras. Querido, existe uma regra. Essa regra não foi o homem que colocou, não. Para. Talvez você diz para mim: pastora, mas eu sou divorciada,
Eu sou solteiro e tenho mais, tenho mais de 18 anos, tenho 15 anos, não importa se você é solteira, se você é divorciada, se você é viúva. Se você está tendo um namoro que não condiz com a palavra, pare agora, porque você não é bijuteria, você é joia rara. Não, pastora, mas é que eu já tenho mais de 40 anos, é normal apertar aqui, é normal apertar lá. Não, você não é test drive, você é templo do Espírito Santo. Não, a coisa aqui é diferente. Não importa quantos anos eu tenho, eu sou rainha do Senhor. Homem nenhum vai chegar abusando, pegando. Quer experimentar, vai ter que casar. Se o diabo não aceitou, eu grávida, Deus é obrigado a aceitar você no adultério? Eu só vou pregar o que Deus mandou. Não vou pregar nem mais nem menos. Não, mas é que nós somos adultos, pastora. Você sabe adulto como é que é, né? Beija aqui, esquenta lá, então casa. Ou então joga água. Esquentou, joga água. Aplaude Jesus aí. Isso é ensinamento. Se valoriza, mulher. Se valoriza. Porque eu fui daquelas mulheres que precisei ir em fórum fazer exame para DNA. Obrigar um homem a assinar o nome de pai no RG, na certidão de nascimento. Porque eu passei na frente. Tem muita luta que você está enfrentando, porque você está passando na frente. Não, se você andar direitinho, você não vai sofrer não. Se você andar no caminho de Deus, não vai ter dor não. Porque mesmo que tenha dor, Deus é fiel para nos segurar no colo e nos sustentar diante das nossas dores. Eu fico grávida, sou expulsa daquele terreno. Quando eu olho, eu não sei se aqui no Rio, é a segunda vez que eu venho no Rio. A primeira vez, eu vim com a pastora Terezinha numa excursão. A pastora Terezinha disse para nós assim: não coma churrasquinho da rua. A senhora lembra disso? Minhas amadas, não coma. É perigoso. Nós viemos uma convenção. Quem comeu churrasquinho da rua? Eu acho que parei ônibus umas 5 vezes. Eu não podia ter banheiro e nem nada para estacionar. Desobediente. E toda vez que parava o ônibus eu lembrava bem que a minha pastora disse: não coma churrasquinho da rua. É a segunda vez que eu estou aqui. Então eu não sei se aqui tem. Mas onde eu moro tem um local no estado de São Paulo chamado 25 de março. Se você não conhece, você já ouviu falar. 25 de março é um dos redutos onde vende muita bijuteria barata. E eu passei na 25 de março e eu observei que as bijuterias ficam expostas e quem quiser pega. As minhas amigas, aquelas que estão acostumadas a vir na 25, ela pega de pacote. Quando chega lá em Boituva, ela fala: esse aqui está com defeito, esse não presta. De 20 que ela levou, ela aproveita 10. Mas é porque é bijuteria. Eu quero dizer que você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Você é joia rara. Não, você não está aqui para todo mundo ir pegando. Você não está aqui para todo mundo fazer o que quer. Não, você é a princesa do Senhor. Você é guardada no cofre real do Eterno. Então se posiciona nessa noite para viver a história que Deus escreveu para a tua vida. Eu ganho meu bebê. Eu ganho o Jonatas, que hoje está com 37 anos de idade. Eu continuo bebendo, eu continuo prostituindo, eu continuo tendo uma vida errada. Mas Deus prepara. Diga Deus prepara. Nós temos mania de colocar a responsabilidade da nossa vida na mão de Satanás. Não, porque foi o diabo. Ei, querido, o diabo não tem a chave nem da casa dele. Não é você que vai ter, né? Não, as provas que você passa é só quando Deus autoriza. Não, o diabo não tem autoridade para brincar com aquele que serve a Deus. Enquanto eu estou com essa criança e a minha mãe no terreiro, a minha mãe tem um nódulo na orelha direita, onde ela perde o movimento do lado esquerdo. Quando vai fazer o exame, esse nódulo é um câncer. E o médico disse: se nós formos operar, retirar esse nódulo, ela vai ficar com sequelas ou pode até morrer. E nós o médico começou a instruir a minha família. A primeira coisa que eu lembrei: Sandro, se tu soubesse como Jesus
te ama. Não, eu não lembrei de nada. O amor de Jesus é suficiente para te manter de pé. O amor de Jesus é suficiente para você adorar Ele. O amor de Jesus é suficiente para você glorificar o nome dEle. Eu entrei no banheiro bêbada. Eu fui participar de uma entrega de cestas básicas para a família vulnerável. Eu pego essa cesta básica e vou indo embora para minha casa. Quando eu coloco a cesta básica no chão, porque está pesada, pastor Elias Adrião, ele passa com o carro e ele diz: filha, você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: quero. Ele colocou a cesta dentro do carro e foi embora. Eu morava bem perto da igreja. Eu falei: mas olha como que crente é bicho esquisito. Se ele vai em casa levar essa cesta, o que custa ele levar eu? É porque o homem de Deus não coloca todo mundo dentro do carro. Não, o homem de Deus ele é sábio. Não, o homem de Deus ele é... Não, para com esse negócio aí, amiga de serviço, eu estou dando só uma carona. Ai, bem, você é ciumenta. Não, para de colocar as piriguetes dentro do carro. Para de abrir a porta da sua casa para qualquer um entrar. Vigia, guarda a tua casa. Tem muitos casamentos, pastora, que estão sendo destruídos porque as mulheres não souberam guardar a sua casa. Ah, não, mas eu não consegui até agora entrar na casa da pastora Débora. Fica feliz, filha. Você não está dentro da casa dela, mas você está no joelho. Ah, não é frequentando casa de pastor que traz salvação, mas isso é a oração e a transformação todo dia. Brinda a tua casa, brinda o teu lar, brinda a tua família. É que nós achamos que bom é ter quantidade. Importante é ter amigos de qualidade. Tenha poucos, mas tenha amigos leais. O senhor pode ficar de pé? Relibiaia choui. Relebaia chou de li refaz. Se nós fôssemos conversar de amizades traiçoeiras, o senhor saberia dizer em detalhes o que é traição. Relebando o que basse alemão de que reface. Eu vejo uma quebra de sociedade e eu vejo roubo. Eli e Tiobinécia batendo na costa e disseram: pode contar comigo. Mas na hora em que tu mais precisou, era a serpente que estava te picando. Deus está dizendo: o veneno não te mata. Eli e Tiobiacirra, porque eu já venho vindo com providência. Eu vejo Deus entrando no banco de Caia Cirra e dizendo: sou eu Deus que pago conta, sou eu Deus que tiro você do vermelho. Eu vejo Deus restaurando e dizendo: eu sou dono de empresa e eu não vou deixar você passar vergonha, mas brinda a tua casa. Brinda a tua casa. Não, em tempo de praia, em tempo de sol, a praia é cheia, filho. Problema no dia de chuva. Brinda a tua casa. Deus, Ele está trabalhando na minha vida. Enquanto esse pastor leva a cesta, eu volto para o bar beber. Na responsabilidade de mãe solteira, um filho que minha mãe criava, com diagnóstico de morte dentro de casa. Eu entro no bar, começo a beber, e aquilo, a lembrança da frase daquela menina: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. No meio daquela bebida, me veio essa palavra. Eu entro no banheiro. Eu entro no banheiro e é a primeira vez que eu dobro meus joelhos diante desse Deus que está aqui. Quando eu dobro os meus joelhos, eu digo: Deus, se tu me ama, eu quero a cura da minha mãe. E aconteça o que acontecer, eu vou ser crente. E ninguém vai fazer eu desviar do caminho do Senhor. Eu saio bêbada. Quando eu chego em casa, minha mãe, ela fala: o pastor deixou a cesta aqui. Eu falei: a mãe encontrou comigo na rua. E a minha mãe começou a contar testemunho daquele pastor. Ela falou: filha, você já percebeu que a hora que as crianças dele vai para a escola, eles falam: bença pai, bença mãe? Você já percebeu que ele abre a porta do carro para a esposa dele entrar? A minha mãe estava falando de família, coisa que nós nunca tínhamos tido. Não, porque parente todo mundo tem. Não, parente até pernilongo é, porque ele tem seu sangue. Família é diferente. Não, parente, pernilongo tem seu sangue. Difícil é ser família. Família é aquele que chega junto. Família é aquele que enxuga a nossa lágrima. Família é aquele que dá respaldo no tempo da angústia.
A minha mãe estava falando sobre família. Eu não sei se você percebeu, mas tem gente que está morando do teu lado e está filmando você. Não, tem gente que está olhando e está vendo você sair bonitinha com esse breque todo espantado, lindo, mas você está xingando seu filho, você está mandando ele para o inferno, você está falando palavrão. Não, aqui é fácil ser crente. Difícil é ser crente lá dentro da casa, difícil é ser crente lá no serviço, difícil é dar testemunho fora da igreja. A minha mãe estava falando de um homem fora da igreja. Minha mãe nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Ela dá testemunho daquele pastor. Aquela família pobre, miserável. A minha mãe diz assim: por que você não pega a cesta? Eu no micro shorts, numa blusa amarrada acima do umbigo, bêbada, ela diz: por que você não pega a cesta e não leva lá para esse pastor? Eu falei: mãe, nós vamos tirar de nós e dar para crente. E ela falou: nós vamos tirar de nós e dar para crente. Eu vou lá. O pastor morava no fundo da igreja. Eu bato palma, o pastor vem me atender. E quando eu vou entregar a cesta para ele, ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria. Não vai acontecer nada na sua vida sem antes Deus falar contigo. Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória. Não vai acontecer nenhuma prova, não vai acontecer nenhuma vitória sem antes Deus falar contigo. Ele falou: Deus já tinha dito que você viria. Ele pega a cesta e fala: vamos entrar. Eu entro, ele chama sua esposa, chama seus filhos, e ele diz: eu quero orar por você. Quando eu dobro os meus joelhos, a oração que ele faz é essa: Senhor, está aqui a tua filha que no banheiro clamou o teu nome. Eu fui batizada no Espírito Santo na mesma hora. O que Deus vai fazer na sua casa vai ser de repente. Não vai entrar bêbado e vai sair limpo. Vai entrar nas drogas e vai sair liberto. Não, o que Deus vai fazer na sua casa vai ser de repente. Bêbada de joelhos, sou batizada no Espírito Santo. Levanto levanto sem xerapinga, levanto sem odor de cigarro e levanto crente. Como assim, pastor? Eu também não sei. Não, tem hora que eu vejo alguém falar: não, precisa passar pelo processo de regressão, precisa passar por isso, por aquilo. Não, precisa passar pelo banho do sangue de Jesus Cristo. Ele é suficiente para te transformar. Eu não caí, graças a Deus, graças a Deus. Eu não caí nenhuma vez endemoniado, mas eu estava diante de uma igreja sarada. Diga: uma igreja sarada. Porque eu era uma menina pobre, uma menina em estado vulnerável, uma menina que passava fome. Eu chegava na igreja de micro shorts, blusinha amarrada acima do umbigo, porque é o que eu tinha. Eu não tinha outra roupa. E eu lembro que quando Deus me tomava, ninguém falava: é o demônio. As pessoas choravam e falavam assim: poxa vida, essa menina que dormia na sarjeta, essa menina de rua, e Deus enchendo ela. Eu lembro que as irmãs, até a Ana mandou uma foto, a pastora Ana mandou uma foto da senhora para mim. As irmãs colocavam eu no meio, e elas disfarçavam e colocavam os vestidos dela em cima da minha saia. Eu achava que era amor, mas na verdade elas estavam cobrindo. Eu falava: nossa, como essas irmãs me amam. Estavam me ajudando a entender. Mas elas colocavam os vestidos em cima da minha perna. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa, mas eu não via pessoas me acusando, eu via pessoas me amando. O evangelho precisa mais de amor do que acusador. Não, eu vou repetir para você guardar. O evangelho precisa mais de pessoas que amam do que acusam. Elas me abraçaram, elas criaram amizade comigo. E quando eu percebi, elas tiveram liberdade de dizer: você não quer ganhar uma roupa? Eu era a primeira roupa que eu usei, pastora, foi uma roupa de cetim marrom, uma saia plissada e a blusa marrom. Ficou só eu, mas eu estava me sentindo o máximo. Eu estava me sentindo linda. Ei, querido, aprenda a abraçar aquele que vem da rua. Aprenda a abraçar aquele que vem das drogas, aquele que vem dos... Não, o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Você não vai fazer parte do programa dele, não. Você vai fazer parte da programação de Cristo, que veio para dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Eu fui sendo transformada, fui sendo lapidada. Aí a sua mãe, minha mãe bêbada.
Aí já não era mais eu que ia na porta. A minha mãe que ia na porta, e eu sou do tempo que existia regente. Inclusive a pastora Débora foi minha regente da UMADES em Sorocaba. A regente fazia assim com a mãozinha, a gente levantava e começava a cantar. A minha mãe do lado de fora, bêbada, quando a irmã levantava assim com a mão, ela dizia: não canta esse não. Eu não sabia nem que hino era. Ela só dizia: não, canta segurada a mão de Deus. E eu chorava, mas eu chorava de alegria, por minha mãe estar na porta da igreja. Porque quando minha mãe não estava na porta da igreja, ela estava bêbada na rua, torta, com câncer, cachorro lambendo a boca, homem passando a mão no corpo da minha mãe. Os diáconos chegavam e diziam assim: Sandra, a sua mãe está sendo abusada por homem lá na praça pública, cachorro está lambendo a boca da sua mãe. Eu saía de dentro da igreja, ia buscar minha mãe, colocava ela dentro de casa, dava banho e colocava ela para dormir. Talvez você vai dizer assim: pastora, por que você fazia isso? Porque o meu pastor sempre dizia para mim: honra a sua mãe. Talvez você tenha olhado para a tua mãe hoje e você fala: não vale a pena honrar essa mulher. Eu sou grato a Deus pela mãe que Deus me deu. Eu sou grato a Deus pela transformação que Deus fez dentro da minha casa. O pastor vendo a minha dificuldade com a minha mãe, ele diz: eu vou fazer um culto na sua casa. No dia do culto, a minha mãe desce com 1 litro de pinga lacrado dentro de um copo, dentro de um saco de papel. Ela desce arrastando a perna torta, com um nódulo atrás da orelha. Quando ela chega, eu falo: mãe, não bebe hoje. Se a senhora vê como que as mulheres da igreja são cheirosas, você já cheirou a sua irmã hoje? Meu Deus, como as mulheres da igreja são diferentes. Você não tem ideia como você é diferente. Não, é o diabo que fala que você é feia, que você é gorda. Não, é o diabo que coloca em você complexos de inferioridade. Mas como eu disse desde o princípio, você é uma joia preciosa. Você é escolhida de Deus, amada do Senhor. Tem uma moça que eu acho que da onde eu estou é vestido jeans. Fica de pé um pouquinho, querida. Relibiande soe. Relibiando de sirra, elide faia suderrécia. Tu és amada de Deus. Alabande que te defobe a sirra. Deus diz assim: eu conheço a tua estrutura e eu sei o que tu está passando. Não, tem momentos que tu chega no culto, tu senta às escondidas dizendo: eu não quero que ninguém me veja. E Deus está falando: os dons e os talentos que eu dei a ti são meus, e o escolhido não tem escolha. Continua a fazer a minha obra, porque enquanto tu faz a minha obra, eu cuido de ti. Tem o culto na minha casa, a minha mãe pega aquele litro de pinga, coloca atrás do botijão de gás. Ela fala: eu não vou beber agora. Coloca o litro lacrado. Ela falou: eu não vou beber agora, mas esses crentes saindo daqui, eu vou beber sim. Teve o culto. Minha mãe chorou bastante, porque se tem uma coisa que bêbado sabe fazer, chorar. Minha mãe chorou bastante. O pastor fez o apelo e minha mãe não aceitou Jesus. Quando acabou o culto, os irmãos foram embora, a minha mãe disse assim: graças a Deus, eu não vi a hora de tomar a minha pinguinha. Quando ela vai atrás do botijão, que ela pega o litro de pinga está completamente vazio, lacrado dentro do saco de papel. Ela olha para mim e diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu já quero profetizar para a tua casa hoje. Não, eu quero profetizar agora. Você não vai precisar falar muito não. Na tua casa vai chegar sinais e maravilhas. E aqueles que moram ali vão dizer: quem é esse Deus que você serve? Eu quero Ele como meu único e suficiente Salvador. Não vai precisar ficar colocando no rádio. Não vai ficar precisando deixar a Bíblia aberta, porque tem crente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Quando vai fechar, a Bíblia até volta no lugar de tão seco que está no 91. Não vai precisar de nada disso. Os sinais e maravilhas vão alcançar a tua casa. A minha mãe entrega a vida para Jesus doente. Ela vai dormir naquela casa pequena, naquela casa cheia de dores e traumas. E quando é de madrugada, o meu Deus me acorda.
Você já acordou de madrugada? Hoje a gente acorda de madrugada, liga o WhatsApp para ver se chegou alguma mensagem. Mensagem ruim é que chega de madrugada. Não, mensagem boa chega de dia. Não, a gente acorda de madrugada. Outro dia eu me peguei, pastora, acordando de madrugada e fazendo virar de ovo. Falei, Sandra, você está sem juízo? Eu lembro a minha pastora Terezinha dizendo: quando Deus te chamar de madrugada, dobra o joelho que Ele quer falar contigo. Eu lembro disso. Eu falei, Deus, eu acordo de madrugada e vou orar. Quando eu estou orando, Deus diz para mim assim: você acredita em milagre? E eu falo para Deus: eu nunca vi milagre. Eu não tinha um entendimento que o maior milagre é o milagre da salvação. Você é um milagre por estar aqui. Não, você é talvez você está dizendo: não, na minha casa nunca aconteceu nada. A salvação sua é um grande milagre. A libertação que aconteceu na tua vida é um grande milagre. Deus diz assim: levanta que chegou hoje salvação para a tua casa. Eu levanto e vou orar para minha mãe. Eu não sabia orar. Eu sou da época que os pastores, eles diziam umas palavras chique e eu não entendia muito. Eu lembro que o meu pastor disse assim: quem deseja é psicopato, boa coisa deseja. Eu falei: o que será que é isso, meu Deus? Falei: será que é alguma bolacha que eu não sei? O que é psicopato? Eu era analfabeta. Eu tinha vindo da prostituição, da rua. E de repente vem aquela palavra difícil. Eu via os homens falando benevolente, amável, inefável. Eu falei: Deus, eu não sei orar, mas eu vou orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E quando eu comecei a fazer a oração do Pai Nosso, a minha mãe tem uma crise convulsiva. Nessa crise convulsiva, minha mãe, ela vomita uma bola onde tem gilete, cigarro, lápis, cabelo, uma bola aquosa. Eu saio correndo, chamo o pastor vem em casa, estoura aquela bola, sai um odor horrível, minha mãe começa a se contorcer toda, a rosnar toda, e o pastor expulsa o que está ali, e ele olha para mim e fala: dorme tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. No outro dia pela manhã, minha mãe acorda com o lado esquerdo curado, e aonde ela tinha um nódulo do tamanho de um ovo de codorna, 25 pontos, Deus curou minha mãe. Está chegando cura para a tua casa. Está chegando cura, viu? Não, está chegando cura. Aonde houve desengano, Deus está dizendo: está chegando cura. Não, aonde chegou câncer, aonde chegou a AIDS, Deus está dizendo: eu sou o Deus que cura. Eu e minha mãe fomos servir ao Senhor. Minha mãe foi uma grande mãe e grande mulher de Deus na minha vida. Uma mulher que me incentivou e me impulsionou em todos os momentos. Eu vejo uma mãe como filha única, uma mãe que abraça, uma mãe que acolhe, uma mãe que aconselha, uma mãe que dá diretrizes. Aquela mulher que um dia abandonou uma criança, de repente ela está cuidando de um filho e de uma mulher adulta como uma verdadeira mãe. Uma mãe que ora, uma mãe que torce pelo seu filho. Você precisa ser uma mãe que acredite no seu filho. Você precisa ser uma mãe que invista no teu filho. Dia desses, pastora, há uns 4 meses atrás, eu comecei a fazer uma campanha da família. Meu filho tem 37 anos de idade. Meu filho houve não vou falar isso, eu vou arrumar. Houve uma desculpa qualquer e meu filho saiu da presença de Deus. Não, porque esse negócio de falar que houve uma decepção na igreja e a pessoa saiu, isso é desculpa para quem nunca se converteu. Porque eu lembro do meu pai bêbado, ele apanhava no bar e no outro dia ele estava no mesmo bar. Nós crentes devia ser assim, apanhar na igreja e no outro dia estar na igreja do mesmo jeito. Não, levar a doutrina, a disciplina, e no outro dia falar: eu estou aqui, não vou sair, não vou desviar. Mas olha, qualquer coisinha dodói e muda de igreja e muda de pastor. Não, querido, você precisa parar com esse lenga-lenga e dizer: eu sou cristã e eu não estou preocupado com nada que está acontecendo atrás e nem do lado. Eu estou prosseguindo para o alvo que é Cristo. Eu estava orando, fazendo campanha pela família. Eu chegava nas igrejas, eu dizia assim: coloca o nome da sua família no papel
Eu vou colocar no óleo da 7 unção. Eu vou orar e vou jejuar pelos seus filhos. Eu vou orar pela sua família. Meu filho lá desviado, chegando bêbado em casa, trocando de mulher que nem troca de sapato. E eu dizia assim para ele: Jonatas, você vai para o inferno. Jonatas, o diabo vai te pegar. Um dia eu estou de joelho orando pelas famílias. Deus disse para mim: para. Eu falei: como para? Ele falou: como que você quer ter condições de orar pela família dos outros se você não está cuidando da sua? Aquilo foi um choque de realidade para a minha vida. Eu parei e comecei a cuidar do meu filho. Meu filho, quando ele chegava alcoolizado em casa, eu dizia: filho, toma um banho. Eu vou fazer um chocolate quente para você. Com raiva. Eu vou fazer um chocolate quente para você, bem doce. Filho, você não sabe o quanto a mãe te ama. Não, você já disse para o seu filho hoje o quanto você o ama? Ou você era uma mãe como eu, a primeira a abrir a porta do inferno? Que nível de mãe você é? Eu comecei a regar amor sobre a vida do meu filho. Deixa eu colocar um detalhe aqui. Só que para isso eu precisei passar num terapeuta. Porque eu vi que quando criança, ou na minha adolescência, eu nunca tinha sido mãe. Eu tratava o meu filho como irmão. Então eu precisei ressignificar a minha vida. E nem tudo é o diabo. Uma terapia ajuda bem, viu? Não, às vezes 3 gotinhas de tarde, 3 de noite, um bate-papo com uma terapeuta vai alinhar o propósito de Deus na sua vida. Não, é que é um tal de vir, pastora, ore por mim, entorta e cai. Não, vai no terapeuta. Sua pastora não é obrigado a ficar ouvindo suas queixas, não é obrigado a ouvir suas lamentações. Vai no terapeuta, passa em consulta, desabafa todas as suas mágoas, joga o lixo emocional para fora, e aí vem servir a Jesus. Eu precisei me encontrar como mãe. Porque eu encarava meu filho, nós brigávamos por causa de doce, por causa de chocolate. Falava: não, você comeu meu chocolate, você bebeu água tônica. Mãe e filho. Falei: epa, peraí, que brincadeira é essa? Passei na terapia, alinhei as minhas emoções, joguei o lixo fora. O passado você não pode alterar. Não, o que você fez errado ontem, não tem como você consertar hoje. Mas hoje você está vivo, ainda dá tempo. Não, o dia de hoje é o dia específico para mudar a sua história. Não se preocupa com amanhã, porque o amanhã não existe. Pastora, não, a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Viva hoje. Ei, fica de pé um pouquinho, minha linda irmã do pastor. Relibiaia Choui, Relibiando Shirabai Ketchobia Relidefaz. Porque se preocupa com o dia de amanhã? Não sou eu Deus que diz que curo? Relebande que sube a desce. Eu vejo Deus da cura te visitando nessa noite. Alabai chomirra desci refácia. Não existe enfermidade que Ele não possa parar. Ele diz: enquanto tu chora, eu venho como médico dos médicos, arrancando pela raiz. Eu vejo que você passou um processo de depressão, assim diz o Senhor, e Ele diz: sou eu Deus que começa a alinhar as tuas emoções hoje. Relebanda que te desirra. Não, na depressão tu disse: eu não quero viver mais. Tu quis desistir da tua história, tu quis desistir de tudo, e Deus está dizendo: eu venho com bálsamo de alegria, eu restauro a tua identidade e te curo pelo lado de dentro, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vou voltar lá para minha mãe está curada, está liberta, está servindo a Deus, e eu seguindo os passos de Jesus Cristo. Minha mãe foi uma mulher extraordinária. Eu tenho orgulho de ver como Deus reescreveu a nossa história. No ano de 2017, Deus, Ele usa um profeta, e Ele diz da seguinte maneira: eu vou tirar tudo da sua vida. Eu olhei para o profeta, dei uma olhadinha de canto para minha mãe, e disse: tirar o quê? Não tenho nada. Interessante que nós esquecemos de olhar que estamos de pé, que chegamos aqui sozinho,
Não, quantos queriam ter saído da cama sozinho? Você veio andando com seus próprios pés. Não, você não veio empurrado por ninguém. Quantas pessoas que estão com sequelas de demências, e nós estamos aqui inteiros, e eu dou uma risada e falo, eu não tenho nada. Passa um vento forte lá em casa, e Deus leva tudo. Deus mexe com a minha estrutura. E a única fala que Deus tem comigo é: fica em Jerusalém. Nos momentos mais difíceis da minha vida, 15 dias depois de uma perda sentimental, eu chego em casa, a minha mãe diz assim para mim: filha, eu tenho uma novidade para você. E eu falei: pode falar, mãe. Eu vou morrer. Eu falei: mãe, imagina, eu estou na prova ao quadrado. Se a senhora morrer, eu não vou aguentar. Ela falou: eu vou morrer. Quando ela foi contar para mim, eu me recuso a escutar. Minha mãe começa a passar mal. Eu vou com ela até o hospital, somos transferidos para Sorocaba. E quando chega em Sorocaba, o médico diz: a senhora está com metástase, não tem mais o que fazer. A minha mãe está deitada no meu colo, ela fala: deixa eu falar com você, filha. Eu falei: fala. Eu tive um sonho. Nesse sonho eu subi uma escada e um homem de branco estava lá na ponta. Eu estava cansada. Eu parei e disse para esse homem: deixa eu descer, eu preciso descansar e cuidar da minha filha. E aquele homem de branco para, não olha para ela, mas diz assim: você sobe e da sua filha cuido eu. Eu entendi que eu vou morrer. E eu começo a chorar. E ela diz assim: filha, você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Não, talvez você chegou aqui com um docinho. Não, você podia estar até no meio da organização, podia até estar trabalhando, ajudando os pastores, mas você tão charmosa disse: hoje não, estou com dor de cabeça. Ai não, briguei com o marido. Você é um escolhido, você não tem escolha. Não para de fazer charme. Eu sou alvo de alguém que fez charme um dia. Talvez alguém tinha aquele talento para pregar e não quis. Deus falou: peraí, eu vou pegar uma prostituta na rua, vou colocar no altar no teu lugar, e você vai ficar olhando e entendendo que eu faço o que eu quero. Então para de frescura e vem pro glória. Vem cumprir o chamado que Deus deu para você. Eu falei: amém, mãe. Ela disse: tem uma coisa que eu preciso falar para você. Eu falei: fale, mãe. Ela falou: carregue a sua cruz, não arraste. A partir daquele dia eu entendi que passe pela prova, mas passe chique. Não, passe pela prova, mas coloca um escarpão, põe um vestido longo e vai dizendo: ó, inimigo, eu estou na prova, mas eu estou brilhando. Eu estou na prova, mas eu estou participando do entre elas. Eu estou na prova, mas eu estou na consagração. Eu estou na prova, mas estou de joelho. Não, não, você precisa confundir o inferno dizendo: eu estou na prova, mas eu adoro. Eu estou passando necessidade, mas eu não vou sair do salto. Não. É porque tem pessoas que quando começa a passar pela prova, ela perde o equilíbrio. Ela esquece que o Deus é um Deus resgatador, um Deus que é suficiente para nos libertar e mudar a nossa história. No meio de todas aquelas provas que eu estava passando, eu pulo a história da minha vida sentimental e começo a contar que estou passando um problema financeiro. Eu estou com contas, eu estou vivendo a dor do abandono. Eu vou falar por partes. A dor do abandono é quando uma mulher é casada e o seu marido sai de casa e vai embora com a melhor amiga. Cheguei em casa, não tinha móveis, não tinha marido, não tinha carro, não tinha nada. Eu lembro que eu fui trabalhar de manhã, uma amiga olha para mim e fala: eu estou morrendo de dó de você. E eu já sabia mais ou menos, mas eu quis, né? Falei: dó do quê, querida? Ela, falei: vamos ver, né, se eu estou certa. Ela falou: eu vi o seu marido chegar na casa de fulano com os móveis. Ele foi morar lá, né? Sabe quem é? Daquela que frequentava a minha casa. Aquela que quando eu ia fazer agenda, ela ia com o marido dela atender a agenda comigo. Aquela que cozinhava para pastores quando pastores vinham visitar a minha igreja. Ei, querido, é por isso que eu falo: cuidado para quem você abre a sua porta. Cuidado para quem você coloca dentro da tua casa. Cuidado para aquele que você tem dado o nome de amigo. Eu via fotos do meu ex-marido com a minha amiga dizendo: aceita que dói menos. E Deus só dizia para mim: fica
em Jerusalém. Eu passei fome. Pastora, eu colocava um pote, a gente fala tapué para fazer propaganda, mas é um pote plástico mesmo. Eu colocava um pote plástico dentro da bolsa e eu ia trabalhar. Eu ficava esperando uma amiga chamar eu para almoçar. Eu falava, Deus, prepara alguém para chamar eu para almoçar. Eu ia tremendo, nervosa, ansiosa. Eu creio que se eu não tivesse Cristo, e se eu não tivesse consciência de que era Deus que estava me provando, hoje eu não estaria aqui. As pessoas me convidavam para almoçar e eu almoçava na casa e eu dizia assim, você não quer colocar um pouco de comida aqui para mim? Porque agora eu moro sozinha e fica difícil fazer comida só para mim, então eu já levo a minha janta. Ei, filha, aprenda a ser chique. Para com esse negócio de contar sua luta pro sorveteiro, pro padeiro, para ficar colocando em direta no Facebook. Eu fico triste quando eu vejo mulheres cristãs que colocam no Face, Deus, eu não aguento mais. Eu tenho uma notícia para você, Deus não tem Facebook. O que tem é Muro das Lamentações e fica em Jerusalém. Vai lá. Deus não tem. Fica feio para você, porque você serve um Deus grande, que em qualquer momento Ele pode dar uma virada na sua vida. Eu passando fome, sendo envergonhada nessa cidade, as pessoas rindo de mim, meu ex-marido, aqueles que se diziam amigos, rindo, eu trabalhando, pagando contas. Um dia eu estou sentada num canto da igreja chorando, e Deus usa o profeta e diz assim, eu vou mudar a sua aparência. Eu vou te dar uma cadeira de honra e vou te dar um carro. Ali dentro do meu coração eu digo para Deus, carro? Eu não tenho sabonete. Eu tomava banho com metade de um sabão IP e passava óleo de soia na perna. Eu falei, Deus, o que é que eu vou fazer com um carro? Deus cria uma situação. E eu volto a morar na casa da minha mãe já morta, eu volto a morar na casa da minha mãe, e o meu filho fala, mãe, eu vou trocar de carro. Como boa cristã que eu sou, eu falei, já entendi, Deus, o Jonas vai dar o carro dele para mim. Eu não sei se você já ajudou Deus a cumprir promessa. Eu tenho dia que eu dou uma ajudada, Deus fala, eu falo, vou por aqui. Eu falei, o Jonas vai dar o carro dele para mim. Eu falei, Jonas, eu vou com você em Sorocaba. E eu fui com ele em Sorocaba. O Jonas começou a negociar o carro, falando lá com o bolso do carro. E de repente ele virou para o bolso do carro do nada. Ele disse assim, a minha mãe, ela é uma grande mulher de Deus. Eu vejo a minha mãe chorando nas madrugadas. Quando Deus usa a minha mãe para falar com alguém, Deus cumpre o que sai da boca dela. Eu vou abrir uma brincadeirinha aqui. Eu falei, será que o Jonas vai dar eu de entrada para esse carro, gente? Porque estava muita propaganda. Aquele homem olhou para mim. Perdão, meu pastor. Aquele homem olhou para mim e ele disse, você é pastora? Eu falei, pela misericórdia de Deus. Ele falou, então olha para mim. Eu abri minha bolsa, porque uma boa pastora sempre tem um olhinho de unção dentro da bolsa. Abri minha bolsa, já peguei meu óleo ungido e comecei a orar por aquele homem. E Deus não me liberou para orar pelos carros, pela concessionária. Deus disse, ora pela família dele. Eu comecei a orar pela família dele. Meu filho fez a compra do carro, deu o carro dele de entrada, e nós viemos embora com outro carro. E eu falei, ué, como que Deus vai me dar um carro? Eu não tenho dinheiro para comprar um shampoo, um sabonete. O carro que podia ser meu ficou lá. Passado 15 dias, o dono da concessionária chega no meu serviço e ele fala, dona Sandra, a senhora está no trabalho? Eu falei, estou. Ele falou, sai aqui fora. Eu saio fora, ele me presenteia com uma Cross 0 km. Ele diz, o dia que você foi na minha agência, a minha esposa estava desenganada dos médicos. A senhora orou para a saúde da minha família. Deus curou minha esposa. E Deus mandou eu te trazer um carro. Toma de presente que é seu. Deus, ele cumpre promessa. Deus me deu aquele carro e eu fui constrangida pela bênção. Sabe quando parece que a gente não sabe nem como entra no carro, que jeito que vai? Fui constrangida pela bênção. De repente eu me vejo perdendo os pelos do meu corpo e o cabelo. Eu quero dizer que esse tratamento é comigo. Porque às vezes a pessoa fala, pastor, é pecado? Não. Sou tão vaidosa quanto vocês. Eu estou naquele tratamento, eu estou de turbante, percebendo que o meu cabelo está caindo bastante.
Uma amiga de São Paulo liga para mim e fala assim: pastor, o que está acontecendo? Eu falei para ela: meu cabelo está caindo demais. Ela falou assim: olha, eu vou mandar uma lace para você. Quando chegou lá em casa, não era nada mais, nada menos que uma peruca. Menina, pensa numa mulher metida com aquela tal daquela lace. Aquela lace de breque, que parecia aquelas negras do Alphaville. E não olhe nem na minha cara, porque eu estou podendo. Eu estava ali toda metida com a lace, na prova, sofrendo para a lace durar, cuidando dela no Comfort. Um dia eu lavei aquela lace e pendurei no varal, porque quem usa lace tem uma vantagem: lava, deixa secando no varal e vai fazer serviço. Eu tô lá, a minha lace está secando no varal e eu tô de joelho em casa. Eu tenho um neto que hoje está com 15, na época ele tinha 8 anos de idade. Ele está jogando bola, ele está ali, joga bola daqui, dali, ele vem suado dentro de casa, veio de joelho, coloca a mão no meu ombro e fala: vó, Deus mandou te trazer uma palavra. Eu falei: João Pedro, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. A avó está cheia de prova, filho. Vai jogar futebol, vá, filho. Ele falou: vó, Deus te mandou uma palavra. Do jeito que eu estava de joelhos, eu olhei para ele e falou assim: não foi Deus que disse que ia mudar a sua aparência? Eu falei: foi. Ele falou: então por que a senhora não tira essa peruca e não assume a sua careca? Eu tirei a peruca e assumi a careca. Quando foi no ano de 2022, o prefeito da minha cidade, um pouquinho antes disso, eu vou num culto, passando fome, as pessoas da etnia retinta como eu, olha que chique que eu falei agora, eu vou decifrar para você, as pretinhas como eu, a gente fica bicolor no inverno, né? Metade cinza e metade... Então, para mim não ficar com a metade cinza, eu passava óleo de soia na perna. Falei: marido, ele dá bolsa, pega a senha, marido. Marido dá perfume, marido dá creme. Não, marido paparica. Não, talvez você não tenha esse marido, talvez você tenha um banana lá dentro de casa. Mas se você tem um marido banana é porque você é um homem abacaxi. Porque você é uma mulher abacaxi. Não, porque o que é mulher abacaxi, pastor? Não, acabou o gás, você mesmo já troca. Não, vai chegando no carro, você mesmo já vai abrir na porta, sentando. Não, filha, seja elegante. Chega no carro, fica de pé, espera de abrir a porta, filha. Acabou o gás, você fala: eu vou esperar ele chegar. Não, para de ser mulher abacaxi. Deixa o homem exercer a função dele para ele não virar um banana. É simples. Pastor, meu marido não faz nada. Você não dá tempo? Você não deixa? Deixa ele. Deixa ele fazer. Ah, não, mas ele não troca gás, ele demora. Ah, ele que paga umas 4 marmitex, você não vai trocar gás ou não? É simples assim. Para de ser mulher abacaxi. Eu fiz uma brincadeira esses dias. Brincadeira não, eu falo brincando, mas eu falo sério. Eu falei assim que para os homens que não... Estou até de costas para o pastor. Eu falei: tem homem que passa o final de semana inteiro alisando o carro. É um tal de lava carro e passa pretinho no pneu do carro e esprega o carro e não dá uma alisada na esposa. Olha, não estou falando, Deus está me usando aqui. Aplauda Jesus aí. Aí um homem veio na defesa. Então eu preciso que vocês me ajudem. Nós somos entre elas? Sim. Somos amigas? Sim. Então eu preciso que você me ajude, porque um homem veio em defesa. O homem apareceu com a minha voz e ele disse, e eu estou falando, o homem fica alisando o carro no final de semana e não alisa a esposa. Então ele pega e abre a garagem, vai no carro e passa a mão no carro. E o carro está lá intacto, lindo, brilhando. E aí ele vai, fecha a porta da garagem, vai e passa a mão na esposa. Quando ele vai passar a mão na esposa, a esposa fala: sai pra lá. Ele fala assim: tem jeito, pastor, lá não deixa. Deixa ele alisar você. Para de ser abacaxi, deixa esse homem dar uma passada na mão aí. Você é a esposa dele. Ai não, hoje eu tô com dor de cabeça. Toma 30 gotinhas de dipirona que passa. Passa. O teu criador é teu marido. 30 gotinhas de dipirona, passa.
o teu criador é teu marido. Eu questionei Deus, falei, Deus, marido dá presente, marido paparica esposa. Eu não tenho um sabonete dentro da minha casa. E quando eu acabei de falar aquilo para Deus, Deus reafirmou, eu sou o teu marido. A partir daquela data, nunca mais eu comprei um sabonete, um creme e um perfume. Pastor, a senhora não toma mais banho? Tomo, lógico. Eu estou de Jadore aqui. Meu marido, filha. A partir daquela data, nunca mais eu precisei comprar. Aonde eu vou, eu ganho. Eu ganho perfume importado, eu ganho sabonete, eu ganho creme. Nossa, eu ganho bolsa, eu ganho roupa, eu ganho sapato. Como meu marido cuida de mim. Esses dias eu estava em Natal e eu falei, bem, tu tá ostentando, hein? Marido do céu. Aí eu estava lá comendo camarão, eu falei, que marido rico é esse? Deus é fiel, pastor. Quando chegou o ano de 2022, o prefeito da minha cidade, ele chama até o gabinete. E ele diz assim, olha, pastora, eu tenho observado que você é muito dada. E nós estamos precisando de uma representatividade negra. Você não quer entrar na minha chapa? Eu falei para ela, não, nem estou pensando nisso. Ele falou, olha, não fique preocupada, porque você é preta, pobre e crente. Você não ganha. É só para compor a minha chapa. Animador ele, né? Eu olhei para ele e falei, acho que é melhor não, né? Então, as dificuldades você já apresentou. Aí eu fui orar e Deus falou, eu vou fazer a sua campanha. Eu falei, Deus, então vamos lá. Cheguei para ele e falei para ele, eu vou me candidatar. Ele falou assim, mas não fica iludida não.